Ô, Luciano, vamos falar mitos e verdades? Mitos e verdades? Vamos? Vamos? Vamos. Doutor Luciano, criança não tem limites no Brasil? Não, isso é mito. O ECA só protege o menor infrator? Isso é mito. Me faça umas explicações, assim, mais claras sobre isso. Olha só, sempre o poder estatal, ele quer responsabilizar, de certa forma, a sociedade e os órgãos competentes que cuidam das crianças e adolescentes. Podemos ver isso claramente, por exemplo, a discussão que teve há uns 2, 3 anos atrás, referente à maioridade penal. Então, assim, a discussão era 18 anos, cair para 16. Assim, e ninguém quer discutir sobre uma coisa muito primária, que é a questão das políticas públicas. É muito notório isso que você falou, que as burocracias, as dificuldades, os orçamentos, né, as limitações legais, acaba criando um impeditivo de ter uma plenitude de execução naquilo que é para a proteção e cuidado da criança e do adolescente. E podemos ver também que, falando sobre lei, né, a estruturação de uma lei, ela foi criada em 90, e aí nós continuamos ainda tendo resquício, porque as pessoas se preocupam muito com o ECA. O ECA foi criado em 90. Parece muito tempo, mas não é muito tempo. E assim, o que era antes do ECA? É exatamente como era a questão antes da lei 11.340 de 2006, que é a situação da proteção da mulher. Então, antes da lei também 11.341 de 2006, que é a lei conhecida como Maria da Penha, como é que era a situação da mulher? As pessoas precisam fazer essa dinâmica de entender o que era antes e o que é hoje, para você entender que o que acontece é resquício cultural estruturado da sociedade, e principalmente dos poderes públicos, né? A criança antes do ECA, de 1990... Colocava da Kombi, né? Ela era tratada... Da Quem era a criança que deveria ser tratada? Primeiro, não era tratamento e nem proteção. Era assim, era coerção de uma situação que era vexatória para a sociedade naquele momento. O que era? Uma criança na rua, por exemplo, brincando de bola, com certeza aquela Kombi branca ia colocar ela dentro e ela era um menor infrator. Mas não era tratado como infrator, era como um bandido mesmo. Então, trazer essa história que era estrutura antes, porque o que era criança e adolescente na época? Era os abandonados, que era tratado dessa lei de 1976, recordo a lei agora, mas era tratado como abandonados, como mendigos, como pessoas, crianças em situações de rua. Então, quer dizer, existia um paralelo onde a criança que era protegida pela família e as crianças que estavam nessas condições de vulnerabilidade, que não eram entendidas como crianças desprotegidas, era a marginalidade da sociedade. E essas crianças, esses adolescentes, o que nós passamos hoje no reflexo de proteção e amparo, defendendo integralmente o que está na Constituição no 227, que ele é reflexo do artigo 4º do ECA, exatamente essa questão estrutural, porque continua se vendo a criança e o adolescente como a marginalização de situações que decorrem da própria estrutura do Estado. Então, assim, alguns policiais tratam as crianças e adolescentes da forma que tem que ser tratada como ECA. É porque tudo que acontecer de desguarnecido na vida dessas crianças e desses adolescentes no seu período de infância, de criança, infância e o adolescente, nesse período vai estabelecer
o real reflexo dessa pessoa que vai se tornar um cidadão, porque até então eles não são tratados como cidadãos, e isso a Constituição que fala, também acho totalmente errado, porque a partir do momento que você nasceu, você é um cidadão, é um cidadão de direitos. Então, se você é um cidadão de direitos, que tem direitos, como a criança e o ECA estabelece, então não pode pôr a criança e o adolescente como pessoas que não são cidadãos. Porque a Constituição fala que só é cidadão quem tem o título de eleitor. Então, logicamente, excluiu as crianças e os adolescentes. Eles são os sujeitos de direito hoje muito mais estruturados do que muitos adultos. Então, mas continua tendo que ter essa proteção. Então, hoje, o ECA, ele só não funciona na sua plenitude por causa de resquícios culturais, estruturais da sociedade e do Estado. Porque, bem na verdade, a criança e o adolescente tem prioridades em todos os aspectos. Desde de uma viagem de avião, desde uma viagem de ônibus, desde um atendimento no hospital. E esse amparo, ele é seletivo. Depende da circunstância e da situação, aquela criança tem, a outra não tem. Então, a gente continua ainda trabalhando isso. O judiciário entende, por exemplo, o Conselho Tutelar como um braço direito de alcançar esses ilicitudes, esses crimes, porque nós tratamos tudo que é no ECA como crime, não que os adolescentes e as crianças atuam, né? Aquele ato infracional, mas tudo que é contra a criança ou adolescente, nós tratamos como crime. E o Estado, o Judiciário, os olhos do Judiciário para alcançar a efetividade de justiça, de amparo a essas crianças e adolescentes, é através do Conselho Tutelar. Porque a família também oculta muitas informações de crimes e irregularidades por umas situações também que é estrutural, cultural. Às vezes eu não vou fazer isso porque vai acontecer isso, vai ser preso. Não, quem cometeu o crime tem que pagar. Ainda bem, depois do Henry Borel, que nós tivemos as leis para a proteção da criança e adolescente estão vindo agora com leis que vêm estruturar, reforçar o ECA, como a Lei 11.340, que protege a mulher, que vem o seu abarco de adendos na própria lei para trazer estrutura de garantia. Acredito também que com o ECA está acontecendo da mesma forma. Forma lenta, tá, mas nós podemos ver claramente que o peso dos crimes contra a criança e adolescente, o envolvimento de crianças e adolescentes em crimes, principalmente tráfico de drogas, homicídio, aqueles que envolvem essas crianças, a pena deles são mais pesadas. Então, assim, nós temos hoje uma questão cultural que vem antes do ECA, que ainda está enraizado, que nós precisamos entender que a criança e o adolescente, ele é parte de uma sociedade, ele é um sujeito de direito, como nós podemos ver que está emergindo agora os direitos dos animais. Os animais, até antes da lei ambiental que enquadrou eles e veio agora no nosso Código Penal também falando sobre o crime contra os animais domésticos, que também tem reflexo nos animais silvestres, né? Então nós podemos ver claramente que os animais hoje, por ter leis, normativas legais que protegem eles, eu vejo eles como sujeitos de direito. E é o que aconteceu com as crianças. As crianças, antes do ECA, eram vistas como direito das coisas. Como os animais é o direito das coisas. Então, o que acontece? Matou uma criança, não tem problema nenhum. Colocou a criança ou adolescente para tráfico de drogas, homicídio, roubo. Aquelas crianças, aqueles adolescentes, eram tratados como criminosos, mas eles eram manipulados por outros criminosos. Tá, então, assim, o que eu vejo o ECA está pegando o caminho da proteção integral da mulher, como nós vimos nessa lei que eu mencionei. O ECA está pegando esse caminho. Eu acredito que mais uns 5, 6 anos nós vamos ter estruturas mais fortalecidas, porque tem muita gente nova, gerações novas que estão vindo com essa visão, e é a mesma coisa.
É bizarro falar que antes do ECA, as crianças e adolescentes era visto como direito das coisas. São sujeitos de direito. Os animais estão vindo aí também com sujeitos de direito, como uma criança, como um adulto. E cometer um crime contra eles, você tem as penalidades legais. E é isso que nós temos que entender. O ECA precisa de conscientização. Nós precisamos falar e refalar da importância da proteção e da segurança dessas crianças e adolescentes e mostrar também que não é só o pai e a mãe. Exatamente. É toda a sociedade. O 227 deixa claro, é toda a sociedade. O Estado e toda a sociedade não distingue quem é da sociedade, somos todos nós. Então, se sua filha está com um problema e você é minha vizinha, eu não te amparo, você é uma mãe solteira, eu, de certa forma, eu estou sim cometendo um ato ilícito. Omissão é crime. Não, omissão. E uma omissão contra a criança, adolescente. Isso são fatos gravosos. A gente tem que implementar na cabeça da sociedade que toda e qualquer manipulação, desguarnimento dessa proteção da criança e do adolescente é crime e alguns também têm atenuação nas penas devidas.